Estamos de volta com Análise Direta, conversando hoje sobre a culpa das mães. Será que elas sentem culpa por alguns erros que possam ter cometido na criação dos filhos? Será que isso passa batido para algumas mães? Como será essa situação? Quem conversa com a gente é ela, que é pedagoga, psicóloga e ainda escritora. Decidiu compartilhar suas experiências ao criar 4 filhos aí num livro chamado A Culpa é da Mãe. É a Beth Monteiro que está conversando com a gente hoje. E vamos falar agora sobre a criação desses filhos. Eu falei que ia deixar para descobrir junto com vocês. Sei que são 4. Desses 4, qual que é a situação? Quem é homem, quem é mulher ou não tem homem? Tem. Eu tenho 2 casais. 2 casais? 2 casais. Interessante, interessante. Como é que é? Tem muita diferença de idade entre eles? A minha filha mais velha vai fazer 40 anos, a Gabriela. Depois eu tenho o Samuel, que tem 37. Depois tenho a Tarsila, que tem 35, 36. Tá. E o Francisco, que vai fazer 30. Tem uma diferença aí entre uma média, entre 3, 4, 5 anos de diferença exatamente. entre cada um. O Samuel e a Tarsila são mais próximas. O Samuel tinha 6 meses quando eu engravidei da Tarsila. Essa diferença de idade, antes da gente entrar na sua experiência, é uma diferença até que aceitável, né? Acho que o difícil é quando a diferença é 8, 10 anos entre um e outro, porque aí acho que eles se estranham muito. Como é que foi isso? Teve muito aquele problema em relação ao outro, ciúmes e não sei o quê? Isso é. Não tem jeito, né? Não tem jeito, desde Caim e Abel, né? É bíblico. Não tem como fugir. Não. É raiz do ser humano. Não. Agora, se a diferença é maior, me dá a impressão que os problemas também tendem a ser maiores. Olha, é relativo? É muito relativo. Depende da forma como os pais lidam com isso. Muito bem. Agora, na criação desses 4 aí, vamos começar você trazendo uma ideia. Quais foram os maiores erros que você acha que cometeu? Então, por que eu resolvi me expor? Um psicólogo não pode se expor. Pois é. Né? Mas eu tinha de dar exemplos no meu livro. Eu tinha que escrever casos clínicos. Então, eu não queria ser mais uma a apontar as falhas das minhas pacientes, que eu respeito muito. Claro. Então eu falei para a editora, eu não vou expor as minhas pacientes, mesmo que eu não dê o nome delas, mas elas sabem que eu estou falando das suas falhas e vou machucá-las. Exatamente. Então eu vou falar das minhas falhas, porque as pessoas pensam que eu sou uma pessoa resolvida e que foi muito fácil criar meus filhos, né? Então eu parto de mim, das minhas experiências, para mostrar que, olha, psicólogo também tem problemas. Não é super mulher, não é Mulher Maravilha, nem super homem. Psicóloga tem que ser mãe, porque se for ser profissional dentro de casa, não vai dar certo, vai criar filhos muito confusos, né? Então eu fui mãe em casa e no trabalho psicóloga. Agora, eu acho isso muito interessante, sabe por quê, Beth? A impressão que eu tenho é que quando o autor, principalmente numa situação como essa, você está tentando, através do seu livro, ajudar algumas mulheres a se livrarem dessa culpa, algumas que estão iniciando agora nessa carreira de mãe, a tentar driblar aí tudo que o mundo coloca como regra ou como deficiência, enfim. Então, quando você se coloca como personagem, olha, são os meus exemplos, as minhas experiências, eu acho que traz mais credibilidade e compartilha também experiências que são valiosas. Eu acho não só corajoso, como importante o que você faz. Lógico, e eu estou dizendo, olha, não se esconda, não esconda os seus erros, não tenha vergonha deles. Né? Se perdoe, ria disso, porque, Clébio, rir ainda é o melhor remédio. Ainda é. Agora me diga uma coisa, você criou os 4 filhos. Entre um e outro, você acredita que tenha repetido muitos erros? O que você cometeu de erro com o primeiro, acabou cometendo com o segundo ou terceiro? Como é que foi isso? Olha, a vida me ensinou que a gente não pode ser a mesma mãe para todos os filhos. Porque cada filho é uma pessoa, tem um tipo de personalidade e a gente tem que tratá-los de forma diferente. Eu aprendi isso com os meus filhos, né? Então, repetir erros é bastante comum, mas eu tive o cuidado de respeitar o jeito de ser de cada filho. Claro que eu cometi erros, porque a gente, às vezes, bota tudo num cesto só e, né?
A mãe por atacado. Vai agora, vai todo mundo. Mas a forma da gente não repetir é a gente prestar atenção. Saber que com um filho você pode e deve ser mais autoritária. Com o outro, não. Que aquele outro é mais sensível, mais delicado, você tem que agir de uma outra forma. Cada filho meu estudou em uma escola. Escolas diferentes. Escolas diferentes. Eu vivia de motorista. Coisa maluca. Foi um cansaço. Eu vivia de motorista. Mas, para respeitar... Porque, assim, não existe a boa escola, a escola ideal. Boa escola é aquela que teu filho está bem, está feliz. Então, eu precisei, começaram todos numa só, mas conforme eles foram caminhando e as dificuldades aparecendo, terminaram em escolas diferentes. E, realmente, eu ia atrás de cada um. Sabe o que eu estou gostando nessa conversa com você? O que eu estou percebendo é o seguinte, isso hoje, quando falar, cada um é um, quer dizer, é questão de respeitar, e não só respeitar, mas entender, se fazer parte daquela pessoa, porque as pessoas são seres, cada ser é um ser individual, e acho que o mundo todo tem essa dificuldade de entender que tem que respeitar a pessoa pelo que ela é. É a essência da pessoa. E aí eu acho que está aí uma resposta que muitas mães talvez procurem. Como é que eu posso criar bem um filho? Talvez se colocando no lugar dele, como você muitas vezes deve ter feito. Exatamente. Aquela história, muitas mães falam, eu não sei o que aconteceu, eu criei todos do mesmo jeito. Então, o que aconteceu foi isso. Então, de repente, o que acontece muito numa casa com filhos é, eu vou comprar um presente para um, tem que comprar para outro. Se fizer isso para um, tem que fazer para outro. Se um for aqui, o outro tem que ser junto. Não. Comprei presente para um, mas mãe, por que você só comprou para ele e não trouxe para mim? Porque ele estava precisando mais da atenção da mamãe nesse momento. Quando a mamãe puder, mamãe vai comprar para você. É assim, é explicar, sem culpa, porque quando a mãe é firme naquilo que ela faz, e delicada ao mesmo tempo, né? Quando a mãe é firme, passa firmeza para o filho entende. Exato. A criança aceita. A criança só não aceita quando a mãe fala, meu filho, desculpa, é que eu gosto de você também, e fica tentando se justificar, porque ela só comprou o tênis para um e não comprou para o outro. Eu comprei para ele porque ele está precisando e agora só tinha dinheiro para esse. A próxima vez é você. Acabou. Foi verdadeira, foi verdadeira, e justificou. Foi verdadeira. Verdadeira na relação. Isso, quando as mães pensarem assim, o que eu penso a respeito de tal coisa, eu penso assim, e agir da forma como ela pensa, ela vai conseguir criar de uma maneira muito mais tranquila os seus filhos. As mães ficam buscando modelo nas outras. O que a outra faz? Não, para. Devo deixar o meu filho fazer isso? O que eu penso? Fulana deixa, fulana não deixa. O que eu penso? Não, eu não gosto. Eu acho que ele não deve ir. Pronto, já tem a resposta. A resposta está dentro da gente. Você não pode agir de uma forma que contraria o seu contraria próprio... os seus valores, Exatamente. As suas crenças, a sua ética. Muito bem. Beth, agora deixa eu te fazer uma outra pergunta que diz respeito aí a tuas experiências. Você, psicóloga, pedagoga, há quanto tempo nessa... Eu estou nessa área há 40 anos. 40 anos, muito bem. A tua filha mais velha tem 39. Então, praticamente, eles nasceram e conviveram com a mãe e a profissional também. Como é que você consegue criar 4 filhos, respeitando as individualidades deles, como você colocou aqui, e ainda exercer a tua profissão? E aí, sendo motorista, tendo que levar para a escola, tendo que lavar roupa e tudo mais, aquela coisa por mais que a mãe tenha uma ajudante do lar, a secretária do lar, como se diz, nem tudo sobra para a ajudante do lar. A mãe tem que assumir de vez em quando as tarefas, fazer a comida, lavar a roupa, lavar a louça, aquela coisa toda. Como é que você concilia tudo isso e evita esses conflitos e tudo mais? Como é possível? Olha, você me fez uma pergunta muito interessante e que eu tenho muito orgulho de falar sobre isso. Eu não falo a não ser que me perguntem. Quando eu me formei no magistério com 18 anos, falei para o meu pai, agora vou continuar os meus estudos, eu queria ser arqueóloga. Olha.
E eu sou filha de pais, eu sou filha temporã. Meus pais já tinham idade. Quando eu tinha 18 anos, eles já tinham quase 70 anos. E meu pai me falou, não, agora você vai trabalhar, vai trazer dinheiro aqui em casa. E eu fiquei assim, não esperava essa resposta do meu pai. Porque o meu pai, ele adorava história, arqueologia, eu pensei que ele fosse adorar. E eu tive de trabalhar, fui trabalhar, fui professora e trabalhei até me casar. Me casei com 22 anos e assim que eu me casei, eu fui estudar. Então, a minha primeira faculdade de psicologia, eu fiz grávida da minha filha Gabriela. Que coisa. Entrei grávida, tive a Gabriela, concluí a faculdade, um marido, um parceiro muito bom, porque eu acho que tudo depende muito do parceiro que você tem, né? O casamento tem que ser parceria, tem que ser cumplicidade. Meu marido me apoia muito. Aí eu me formei em pedagogia, mas trabalhando com a Gabriela. E aí vieram os outros filhos e eu fui trabalhando, e nos intervalos, quando a coisa ficava preta e difícil, eu parava de trabalhar para cuidar da família. Entre idas e vindas, eu fiz as minhas 2 faculdades e os cursos de especialização. Entre paradas, e assim, como é que eu consegui? É priorizando. Pois é, priorizando a família quando é necessário. Exatamente. Que coisa. Quando a família quando eu começava a ver que os filhos estavam chorões, eu parava os estudos ou o trabalho e atendia a família. Aí, nos intervalos entre um filho e outro. Então eu digo, é possível sim. É possível. A gente ser aquilo que a gente sempre quis ser. É possível, mas tem que ter disciplina. Disciplina, equilíbrio e determinação. E determinação, e outra coisa, não misturar papéis. Quando eu chegava em casa, eu era mãe. Não levava trabalho para fazer em casa. Levava, mas fazia quando os filhos iam dormir. Muito bem. Olha, você está vendo que tem umas receitas aqui. É lógico que não existe uma receita do bolo, não é isso? Mas tem algumas dicas muito boas para você que é mãe, talvez de primeira viagem, ou você que tem aí patinado um pouquinho, ou acha que está patinando, não sei, porque a gente tem uma percepção, às vezes, diferente da realidade. Mas tem umas dicas muito boas aqui. E daqui a pouco, no terceiro bloco, a gente vai entrar em algumas dicas bem práticas também, tentando elucidar o máximo possível de dúvidas que você, mãe, pode ter no cumprimento do seu papel. Não sai daí, a gente volta já.